Olá, crianças, tudo bem? Estamos de volta. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre tentação. O que é uma tentação? Tentação é pecado? A gente quer falar um pouquinho hoje sobre isso. Semana passada nós falamos sobre as consequências que o pecado traz para a gente. Vocês lembram quais são as 4 consequências? Qual foi a primeira? Perda da intimidade com Deus. A segunda, medo de Deus. A terceira, vimos que o pecado estraga os relacionamentos. E a quarta, nós vimos que o pecado trouxe maldição, consequências bem graves para o homem. Hoje, o título da nossa mensagem é: a tentação é pecado? Isso que eu quero ver com vocês na nossa mensagem de hoje. Vimos que Deus criou o homem e deu-lhe inteligência. Ele também permitiu que o homem pudesse fazer suas escolhas. O Senhor deu uma ordem muito específica para o homem. Nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Essa ordem, Deus disse que ele podia comer da árvore de qualquer árvore que existia no jardim do Éden, mas tinha uma que ele não poderia comer. Era a única coisa que Deus pediu para o homem. Essa árvore serviria como uma espécie de um teste para o homem. Mas infelizmente o homem não passou no teste e ele comeu da árvore que Deus disse que ele não comesse. Apesar de Adão ter desobedecido, Deus o amava bastante e prometeu enviar um Salvador para resgatá-lo. Depois de algum tempo, o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que se fez homem, viveu aqui na terra, passando pelas mesmas experiências que cada um de nós passa. E o propósito dele vir ao mundo era não só experimentar as mesmas coisas que nós experimentamos, mas salvar o homem da condenação eterna, da morte eterna. Além disso, ele nos ensinou como nós podemos vencer o pecado e a vontade de pecar, que é exatamente a tentação. Então, vamos primeiro voltar lá para o livro de Gênesis, lá no capítulo 3, e vamos ver qual foi a estratégia que Satanás utilizou para fazer com que o homem pecasse. Sabemos que o diabo é muito esperto. No jardim do Éden, Satanás sabia que Eva conhecia a ordem de Deus. Mesmo assim, ele convenceu a ela de que o fruto era bom e a levou a pensar que Deus não estava certo. Vamos ver qual foi a estratégia que ele utilizou. A primeira estratégia dele foi a sutileza. Vejamos em Gênesis 3 e 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Impressionante como o diabo é sutil. A palavra sutileza, ela tem a ideia de delicadeza, tem a ideia de fazer assim uma coisa quase que sem notar, leve, mas muito perspicaz. Essa é a ideia da sutileza. E foi exatamente isso que Satanás usou aqui. Ele começou com uma pergunta, uma sugestão, e ele não fez uma afirmação. Já pensou se ao invés de ele ter chegado com uma pergunta, bem, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, em vez de ele fazer assim, ele tivesse, é mentira de Deus. Deus disse que vocês podem comer sim a hora que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Se ele fizesse uma afirmação dessa, é óbvio que chocaria Eva e talvez Eva tivesse uma reação bem diferente. Mas ele foi sutil, bem devagarzinho. Ah, quer dizer que vocês não podem comer dessa árvore, não é? Veja como o diabo é sagaz, como ele é sutil. Ele nunca disse diretamente à mulher que fizesse alguma coisa. Ele estava simplesmente conduzindo a certas perguntas, a certas insinuações. O diabo é tão sagaz que ele quer que nós mesmos nos convençamos a pecar. É isso que ele usa, é uma das estratégias que ele usa. E eu queria que você pensasse, você sabia que até algo certo pode virar errado? Você sabia disso? Algum hábito que de repente vai aumentando até se tornar pecado. Vamos citar apenas um exemplo para que você possa entender melhor. Jogar videogame é errado? Não, de jeito nenhum. É
legal estar ali, com, às vezes até juntar alguns amiguinhos da igreja. Ah, vamos jogar videogame, reúne a turma lá e tal, e começa a jogar videogame. É errado? Não. Aí de repente, vamos ficar até um pouquinho mais tarde. Que tal vir amanhã para a gente jogar de novo? Hoje era sábado, não tinha nenhuma atividade, todo mundo descansando. Então vamos jogar domingo de novo, vamos domingo de manhã. Domingo de manhã tem igreja, tem escola dominical. E o diabo, muito sagaz, tornou aquilo que não era errado em algo errado. Por que jogar videogame é errado? Não, videogame não é errado. Mas a partir do momento que você vai jogar videogame no domingo de manhã, o dia que você tem que estar na escola dominical da sua igreja, aí se tornou um erro. O diabo é muito sutil. Tenhamos muito cuidado, porque quando você menos notar, você estará fazendo uma coisa que era certa da maneira errada. Mas ele usou uma segunda estratégia. A segunda estratégia dele foi a desconfiança. No capítulo 3 ainda de Gênesis, no versículo 4, ele diz: é certo que não morrereis. Opa! Mas Deus nos disse que se comesse ia morrer. O diabo colocou dúvidas sobre o motivo de Deus na mente de Eva. Ele ensinou que a palavra de Deus é sujeita ao nosso julgamento. Exagerando a proibição, ele criou a impressão de que Deus era ciumento, Deus era egoísta. Ele levou Eva a suspeitar do Senhor e de seus motivos. O diabo procurava agora levantar dúvidas sobre Deus. Olha que coisa sutil. Gerar desconfiança, sutileza são armas terríveis do diabo. Eu quero te dar um conselho. Nunca desconfie de Deus. Temos a mania de olhar para o que os outros fazem de errado e dizer: ele fez, não aconteceu nada de errado, não tem nenhum problema. Tem sim. Todo pecado traz consequências para a nossa vida. Nunca desconfie de nada que Deus diz. Se Deus diz mentira é pecado, é. Se Deus diz que desobediência é pecado, é. Se Deus diz que rebeldia é pecado, é. Não desconfie de Deus. Pecado traz consequências. Terceira maneira que o diabo utilizou como uma estratégia foi, no versículo 5, lá também de Gênesis 3. Ele diz: sereis conhecedores do bem e do mal. Depois de negar que Deus levaria adiante o castigo que tinha ameaçado, Satanás prometeu sabedoria e até um progresso espiritual para Eva. O diabo sempre pinta um quadro muito bonito quando ele quer fazer os outros pecarem. Vocês lembram do Senhor Jesus Cristo? O que ele disse? Ora, eu te darei todos os reinos que tem aqui. Você terá um rei poderosíssimo. É isso que o diabo faz. O diabo procura afastar nosso medo do castigo e substituí-lo por promessas atraentes que levam-nos muitas vezes a acreditar nessas promessas. Cuidado com promessas que nos afastam de Deus. Quantas vezes nós pecamos porque somos atraídos por promessas? É aquele coleguinha que promete te dar algo se você fizer alguma coisa para ele errada. Fuja de promessa que te faz pecar. Não caia nessa armadilha do diabo. Cuidado. A estratégia de Satanás é muito violenta. Sutileza, desconfiança, promessa é algo muito perigoso. Agora, e a reação ao ser tentado? O que devo fazer quando eu sou tentado? A primeira coisa que eu devo fazer é resistir a toda tentação. Em Tiago, capítulo 4, no verso 7, nós lemos: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos resistir ao diabo, resistir a toda tentação. A sua resistência à tentação é possível somente depois de, você viu o que diz no início do texto? Sujeitai-vos a Deus. Sim. Agora, o que significa sujeitar-se? Sujeitar-se significa que eu devo deixar que Deus domine a minha vida. Quem domina a minha vida é Deus. Quem domina a minha vida não é o diabo, não é Satanás que vai dizer o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. A palavra de Deus, a Bíblia, ela deve determinar o que você faz. Uma vida submissa a Deus é uma vida preparada para perceber a tentação e para resistir até ao diabo. Sim. Você já se sujeitou a Deus? A primeira coisa para nós nos sujeitarmos a Deus é nos arrepender dos nossos pecados. Depois, uma vez que eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço Jesus Cristo na minha vida, agora eu devo andar submisso a Deus a cada dia. Verificando na palavra de Deus, Senhor, o que tu quer que eu faça? Aprendendo mais dele, verificando aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus quer que você faça na vida. Aí sim, você estará se sujeitando a Deus e resistindo cada vez mais ao diabo. Faça isso. Confesse os seus pecados ao Senhor e desfrute da comunhão gostosa desse Deus tão amoroso. Mas a segunda reação que eu devo ter ao ser tentado é recorrer a Deus. A Bíblia nos ajuda a reconhecer quando nós somos tentados. E é interessante, lá em 1 João, capítulo 2, verso 16, ele nos mostra 3 formas mais comuns de sermos tentados. Vamos ler lá. 1 João, capítulo 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Primeiro vamos entender que palavra é essa, palavra complicada, concupiscência. O que é isso? Essa palavra significa desejo. Ele cita aqui 3 coisas que nos levam a pecar. A primeira, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. Carne aqui se refere à nossa natureza pecaminosa, aquela natureza que nós herdamos lá de Adão e Eva. De uma maneira bem simples, carne significa a nossa vontade de pecar. Quem é aqui que não tem vontade de pecar? Quem é aqui que não tem vontade de fazer alguma coisa de errada? Todos nós temos. Por que nós temos tanta vontade de pecar? Por causa da nossa natureza pecaminosa. A carne não gosta de limites. Se o papai ou a mamãe disser assim, não faça isso. Opa, dando aqui um limite, a nossa carne não gosta disso. Por que eu não posso fazer? Eu quero fazer. Então, lógico que você está notando claramente a sua carne já saindo, se colocando para fora, para tentar ir logo para o confronto, porque quer e quer. Cuidado. O que foi que Deus nos diz? A primeira coisa que você deve ter cuidado é com o desejo da carne. Você não deve satisfazer o desejo da carne. A segunda, ele falou, a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos. Um olhar que despreza o outro, que se satisfaz pela vaidade, pela aparência, esse olhar é um olhar pecaminoso. Cuidado naquilo que você olha. Infelizmente, muita coisa que nós fazemos de errado começa quando nós olhamos. Lembra de Davi com Batseba? Davi viu Batseba lá tomando banho e ele desejou Batseba, mas olha, ele satisfez o desejo dos olhos. Se meu olho olhar para alguma coisa errada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fechar o olho, é cobrir, é tampar, é sair de perto, não olhar mais para ele, não quero ver isso não. Isso aqui não é coisa adequada para mim que sou um crente não. E a terceira é a soberba da vida. Soberba o que é? Soberba é orgulho, aquela, sabe? Você acha que você é o tal. Então o orgulho ele se expressa de várias formas, desprezando os outros. Você não sabe quem eu sou. Eu sou eu, né, meu amigo? Ele despreza. É impressionante como ele vai tentar insistentemente prevalecer a vontade dele, porque primeiro sou eu, né, meu amigo?
Depois de mim, aí sim, sou eu de novo. Aí depois, sou eu de novo. Aí depois, pode ser que eu vá pensar em você. Mas ele só quer satisfazer o ego dele, a soberba dele. A confiança excessiva nos seus próprios pensamentos. Ele acha que o que ele está pensando é o que está certo, os outros, coitadinho dos outros. Isso é soberba. O que a Bíblia diz? Foge dessas coisas, sai de perto dessas coisas. E então, o que eu devo fazer? Eu tenho a carne, eu tenho os meus olhos, eu tenho a minha vida, cada vez mais me puxando para o pecado. O que eu devo fazer? Recorrer a Deus. A Bíblia responde isso como? Lá em Tiago 4:8, quando ele diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração, chegando-se a Deus. Quando você recorre a Deus, você consegue ter uma boa reação à tentação. Quanto mais longe de Deus, mais próximo você vai estar das tentações. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo você vai estar de não ser tentado. Você vai ficar distante das tentações. Agora, como é que eu posso me chegar a Deus? Como eu já falei antes, primeiro sempre confessando seus pecados. Alguma coisa está aqui no seu coração te incomodando, confessa, fala com Deus, pede perdão, Senhor, eu errei, Senhor, eu não devia ter feito isso. Confessa, fala com Deus. Nós aprendemos duas reações que eu devo fazer ao ser tentado. Então a primeira, eu devo resistir a toda tentação. A segunda, eu devo recorrer a Deus. Agora vamos à terceira reação que eu devo ter. A terceira reação é fugir da tentação. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, nós lemos: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Olha que passagem belíssima. Quanto mais distante do pecado, mais próximo de Deus. Se alguma coisa vai fazer você pecar, sai de perto. Mas é porque eu tenho um amiguinho, eu gosto tanto dele, o problema é que ele diz muito palavrão. O que eu faço? Sai de perto, não quero saber. Aí eu tenho uma amiguinha, sabe? Ela só gosta de assistir programas, aí só são os programas assim meio complicados, programa que não glorifica a Deus. Não, sai de perto. Opa, essa pessoa não é boa para mim. Fuja. Lembre sempre das 3 coisas que podem te levar a pecar. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Sai de perto dessas coisas. E por último, guarde o seu coração. Provérbios 4:23, vamos ler. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do coração procede tudo que se refere à vida. Isso quer dizer tanto do bem quanto do mal. Antes de você pecar, você desejou no seu coração. Por isso é que o coração é a fonte. Leia depois com calma Mateus capítulo 15, verso 19, e veja a quantidade de pecados que vem do coração. Você vai se assustar. E você vai notar que muitos deles, talvez você já tenha praticado. E todos eles partiram do seu coraçãozinho. O coração é a fonte de onde jorra tudo para a nossa alma. Dele é que vem as nossas ações. Como vai o seu coração? Você tem cuidado dele? O que é que você tem enchido o seu coração? O que é que faz parte do seu dia a dia para que você possa cada vez deixar o seu coração limpo, puro? Pense nessas coisas e veja o quanto isso é importante. Então nós já vimos a estratégia de Satanás, vimos a reação que eu devo ser ao ser tentado, e eu quero encerrar com o exemplo de alguém que venceu a tentação. Nós começamos no início com Gênesis, com alguém que não venceu a tentação. Eva foi tentada e caiu. O homem foi tentado e caiu. Agora só que nós vamos ver que sim, dá para vencer a tentação. Como? Vamos ver o nosso exemplo. Quem venceu a tentação? Eu acho que está fácil, né, responder essa pergunta. Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele foi tentado e não pecou. Ele venceu ao ser tentado. Ele é o nosso exemplo máximo. Com ele nós podemos aprender como vencer as tentações e não pecar. Rapidamente eu quero ver com vocês apenas aquele trecho onde ele foi tentado pelo próprio Satanás. Satanás presente encarou o nosso Senhor Jesus Cristo, achando que podia ganhar, não vai ganhar nunca. Mas vamos ver lá. Primeiro, Mateus 4, versículos 3 e 4, diz: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, ele é sim o filho de Deus. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que experiência fantástica aqui do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina uma lição preciosíssima. Vence as tentações aquele que confia que o Senhor irá prover todas as suas necessidades, independente de quais sejam. Ah, mas eu preciso tanto daquilo, eu acho que eu vou acabar pecando para conseguir. Que é isso? O meu Deus é todo poderoso. Olha, se Deus não te der aquilo que você tanto quer, que você tanto procura, adivinha por que é que Ele não te dá? Porque você não precisa daquilo. Ah, tio, o senhor não sabe, lá em casa a gente está passando uma necessidade muito grande. Se a gente não tiver aquilo, o que vai ser de nós? Confie no Senhor. Se Ele não te der, é porque você não precisa. Se vence a tentação quando se confia que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades. Confie no Senhor. E você, o diabo vai chegar perto e vai dizer, com esse aqui não dá não. Como ele fez com Cristo. Com Cristo não dá não. E lembre-se que você também é um filho de Deus. Se você realmente aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, sim, você pode lutar contra a tentação como o Senhor Jesus Cristo lutou. Vamos ver a segunda maneira. Ele conhece as Escrituras. Quem vence a tentação conhece as Escrituras. Mateus capítulo 4, agora vamos do 5 até o 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Que coisa! Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que resposta fantástica! Talvez você diga, mas o diabo também conhecia as Escrituras. Ele não conhecia as Escrituras. Ele apenas citou as Escrituras. Existe uma diferença muito grande em você citar alguns versículos e você conhecer. Quando você conhece, você se apropria dessas verdades. Deus disse, eu confio, eu acredito, isso vai sim, isso é sim a verdade. Para vencer a tentação, é preciso conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Muitos crentes por aí sabem versículos de cor, mas infelizmente não praticam. Leia a Bíblia todo dia e procure, naquele momento que você, aquele texto que você escolheu, diz, poxa, eu vou agora praticar aquilo que eu li. Eu li aqui agora sobre a abertura do Mar Vermelho, coisa linda, Deus abriu o Mar Vermelho, isso é fantástico. Foi algo que Deus fez lá há mais de 3.000 anos atrás, né? Foi fantástico que Deus fez lá, sim. E como é que eu aplico isso na minha vida? Como é? Mas o que o Mar Vermelho tem a ver comigo? Muito! Muito? Sim, muito. Por que Deus colocou o Mar Vermelho sendo aberto para mim ler hoje, mais de 3.000 anos depois? Para que eu entenda que esse Deus que abriu o Mar Vermelho pode fazer qualquer coisa na minha vida. Veja como é completamente diferente ler a Bíblia e
aplicar a Bíblia para a minha vida. É isso que Deus espera de você. Não é simplesmente que você leia como ler um livrozinho de história. Rapaz, eu li uma história tão... Não. A Bíblia é viva. É palavra de Deus. Você entende isso? E por último, quem venceu a tentação, ele não tem interesse por esse mundo. Olha só que coisa fantástica. Mateus capítulo 4, versos de 9 a 10. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só quem conhece o reino de Deus, conhece o que Deus tem preparado para os seus eleitos, valoriza o reino e muito pouco lhe interessa as coisas desse mundo. Reinos, tem um reino aqui para você, sim. Você sabe o que é que Deus tem preparado lá para mim? Sim, mas o reino desse... Eu lá quero saber desse mundinho medíocre, mundo onde só tem pecado, só tem coisa ruim. Eu sou um cidadão dos céus. Eu sou um cidadão que faz parte de uma pátria fantástica, a pátria celestial. Quanto mais nós valorizamos esse mundo, mais seremos tentados, mais nos afastaremos do Senhor. Pense nessas coisas. É isso que você quer? Não valorize esse mundinho, as coisas que tem por aqui, que só faz te afastar de Deus. Não. Olha para o alto. Lá está o meu tesouro. É isso que nós cantamos, é isso que nós devemos proclamar para esse mundo. Esse mundinho aqui, não me interessa não. Aliás, eu estou aqui só de passagem. Nem cidadão daqui eu sou. Essa deve ser a atitude de um verdadeiro crente. Nós vimos as estratégias que o diabo usa para nos tentar. E aprendemos qual deve ser a nossa reação ao ser tentado. Porém, o mais importante de tudo isso é sabermos que podemos sim vencer a qualquer tentação. Você pode sim vencer. Olha que texto bonito. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, e eu encerro com essa passagem. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus não deixará que venha uma tentação maior do que aquilo que você vai suportar. Eu sei que no dia da tentação, no momento da tentação, você acha aquilo muito grande. Eita, é complicado, como é que eu posso te vencer isso aqui? Calma, lembra desse texto. Senhor, tu disse que não é maior do que eu posso suportar. Então tu vai me ajudar. Me ajuda, Senhor, porque eu preciso suportar. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Pense nessas coisas. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és. Obrigado porque Tu proveu a forma para que nós pudéssemos vencer a nossa carne, vencer os nossos olhos, vencer a nossa soberba, para que possamos cada vez mais ser transformados em cidadão dos céus. Ensina-nos, ó Pai, a cada vez mais amar o Teu reino, amar as coisas do céu, amar a Tua palavra, amar a Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos para que possamos nos libertar totalmente desse mundo pecador, desse mundo vil, desse mundo odiento. Ajuda-nos, ó Pai, é o que eu te peço humildemente, no nome e pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, crianças, estamos encerrando. Lembra da nossa provinha aqui embaixo. Poucas pessoas fizeram semana passada. O que está acontecendo? Vamos fazer a nossa provinha. Lembra que no final do ano vai ter um prêmio especial para aqueles que forem os melhores colocados, tá bom? Tchau, até a próxima semana, se Deus quiser.